Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao nosso S&OP Supply Chain Summit Brasil 2022. Mais uma vez falando um pouquinho sobre S&OP. A gente vai falar agora nesse bate-papo com o Claudemir Henrique de Oliveira, que é da Citrosuco. Ele vai falar sobre S&OP, adicionando valor ao business. O Claudemir, para você que não sabe, ele é Head Global de Supply Chain na Citrosuco. Claudemir, seja muito bem-vindo com você. Obrigado, Rodilson. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente tem a oportunidade de bater um papo sobre um belo case, né? Uma grande vitória que a gente teve ao longo aí dos últimos 5 anos dentro da companhia. Queria começar realmente fazendo um agradecimento especial aí a você, toda a equipe da Biz Eventos, né? Pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre supply chain, um tema que extrai realmente muita paixão pelo meu lado, né? Mas esse case que eu vou compartilhar, eu acho que eu não poderia, né, de forma alguma, estar falando dele sem citar aí algumas pessoas que contribuíram de maneira bastante intensa e forte ao longo desses 5 anos aí de jornada e transformação, né? A gente não está falando de algo que muda do dia para a noite. A transformação no ciclo S&OP depende de várias pessoas. Então, acho que vale sim um agradecimento especial aí para a Renata Maziero, a nossa gerente de RH. Ela sempre foi uma entusiasta desse processo e deu todo o suporte, assim como outros diretores, a esse processo de transformação, né? Então, já fica aqui o meu agradecimento para a Renata. Também não poderia deixar de agradecer o nosso time de planejamento. O time de planejamento, hoje ele é liderado pelo Luiz Fernando Ragonha Júnior, nosso gerente de planejamento. Ele com muita experiência dentro do negócio, ele entrou com uma luva dentro da jornada para poder agregar valor ao business, para adicionar valor ao negócio, assim como todo time de liderança da área de planejamento. E eu vou falar um pouquinho dos pilares transformacionais que a gente teve ao longo desse tempo. Então, eu devo aqui reverências e agradecimento muito forte a esse time. Também né, quero fazer um agradecimento especial à Citrosuco, que me deu autorização para poder estar aqui hoje compartilhando o case com vocês. Então, tudo muito bem conversado e estruturado com todo mundo dentro da companhia. Quer dizer, o nosso case é a transformação do S&OP, da Citrosuco, tudo o que a gente fez realmente dentro de casa. Dentro dessa agenda, eu quero falar um pouquinho de propósito, porque a gente não consegue atingir nada se não temos um propósito claro, se a gente realmente não sabe aonde que a gente quer chegar, o que a gente quer entregar e para que a gente quer fazer. E aí isso tudo vai drivar o como a gente vai conseguir realizar tudo dentro da nossa vida, e na transformação do ciclo S&OP não foi diferente, garanto a todos vocês. Falar um pouquinho da Citrosuco, a maior exportadora de suco laranja do mundo, né, uma empresa aí com vários anos de mercado, com presença em mais de 105 países, altamente profissional e profissionalizada. Quero falar um pouquinho do contexto do diagnóstico, o que aconteceu, por que a gente resolveu, de fato, estar mexendo no ciclo, e, enfim, o que fez com que a gente falasse, olha, poxa, precisa de mudar. Precisa trazer mudanças, precisamos implementar outras ferramentas. Definimos o nosso objetivo, então vamos falar do nosso objetivo, do conceito e da estratégia para fazer essa implementação, e, por fim, uma jornada de transformação. Mas não tem como a gente falar nada disso sem vocês conhecerem um pouco de mim. Então, eu tenho 25 anos aí de janela, sempre nas áreas de supply chain, logística, planejamento, e trabalho muito árduo, contínuo, uma dedicação genuína às pessoas, altíssima coragem, alta consideração. Opa, eu estou ouvindo um sonzinho no retorno aqui. Opa, ok. Alta performance, né? Quer dizer, a gente buscar ter as pessoas certas nas posições corretas. Foco forte no cliente, né? Quer dizer, a gente vive exatamente para poder levar aí energia nesse contexto global. E mais do que isso, a gente tem uma jornada leve, divertida, autêntica, onde realmente a gente consiga materializar aí tudo que
que a gente gosta de fazer. A Citrosuco é uma empresa verticalizada, então ela tem desde fazendas, plantas processadoras, navios, centros de distribuição, terminais ao redor do mundo. Atendemos aí mais de 105 países, mas a gente é muito além do suco, né? Então a Citrosuco é uma empresa altamente conectada com tudo que está acontecendo no mundo. Então nós temos os nossos compromissos ESG, compromissos públicos que nós firmamos aí recentemente. E a gente é muito além do suco, né? Na verdade, nós somos uma empresa que tem todos esses ativos, mas eu acho que todos vão ter a oportunidade de ver que o grande ativo da nossa empresa são as nossas pessoas e como, de fato, a gente fez aí a transformação do ciclo S&OP. E qual foi o contexto, né? Qual foi o diagnóstico do ciclo S&OP? O que a gente tinha? Bom, perfeito. A gente precisava, à época, ter um entendimento claro do que estava acontecendo no ciclo S&OP. E esse entendimento claro do que está acontecendo no ciclo S&OP, obviamente, ele não é somente uma visão minha, que estava liderando esse processo, ou de um ou outro. Não, a gente precisou fazer o que a gente chama de um diagnóstico 360 graus. Então, a gente olhou dentro de casa, a gente olhou fora, fizemos benchmarking em várias, em grandes, enormes companhias pelo Brasil. A gente buscou uma abordagem acadêmica, fomos buscar aí na academia algumas referências, algumas mais relacionadas à cadeia de supply chain, bem conhecidas, muito provavelmente por toda a audiência, mas Wakefield, a própria Oliver White, né, que tem aí uma academia bastante interessante de S&OP. Buscamos também a visão da alta liderança, né? Quer dizer, o S&OP, para ele agregar valor, ele tem que estar conectado, ele tem que ter um sponsorship muito forte da alta liderança da organização. De outro lado, a gente também não pode deixar de olhar para os processos e rituais. Como que estão nossos processos? Nossos processos estão eficientes, né? Os nossos indicadores de performance realmente retratam aquilo que a gente quer demonstrar. Temos capability técnica, quer dizer, as pessoas que estão ali, elas entregam o que a gente precisa do ponto de vista técnico, têm o conhecimento de planejamento, né, ou não, né? Como que fica tudo isso? E aí a gente buscou esse diagnóstico, chegamos a um resultado desse diagnóstico, né, onde, quer dizer, olhamos 360 graus e a gente chegou à seguinte conclusão, né? Quando a gente falava de pessoas e interfaces, né, a gente entendia que as nossas pessoas, elas eram motivadas, elas tinham capability, conheciam tecnicamente, mas a gente entende e entendemos aí ao longo desse diagnóstico que a área de planejamento, ela lidera muito mais do que a si próprio, ela lidera a companhia como um todo. Então, a área de planejamento é fundamental que ela tenha pessoas com capability de liderança, mesmo que elas estejam atuando em função técnica. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu não estou falando de cargo, eu estou querendo falar de comportamento. Como que essas pessoas se posicionam perante os outros, né? Como que elas influenciam, como que elas engajam as interfaces. Esse foi o grande ponto de mudança que a gente identificou aí dentro desse diagnóstico, porque quando a gente olhava para a maturidade, para os processos, para rituais, a gente tinha bons processos. Nós tivemos aí bom suporte há 5 anos atrás na implementação de vários rituais do ciclo S&OP, indicadores de performance, processo standard global. Mas ele não agregava valor. Ele deixava a desejar, a gente sentia que ainda faltava realmente uma completude dentro do processo do S&OP. Obviamente, tudo avaliado, uma questão muito forte e precisa ter para o S&OP, que é o sponsorship da alta liderança. Quer dizer, quem quer implantar SOP, ou revitalizar, ou fazer upgrades, update, que seja, se não tiver realmente um sponsorship forte do CEO, do board de diretores, realmente a possibilidade de que isso não aconteça a contento é grande. E no nosso caso, dentro da Citrosuco, a gente contava com um patrocínio muito forte de toda a liderança.
Mas todo esse contexto, quando a gente olha, né, onde realmente faltava liderança dentro da área de planejamento, o resultado não era aquilo que se esperava, fazia com que a gente tivesse realmente muito esforço e pouco resultado, uma frustração da equipe, turnover, então as pessoas entravam, ficavam pouco tempo, saía, a gente adicionava pouco valor, tínhamos esse sentimento, né, tínhamos essa percepção de que podia-se mais, que a gente poderia realmente agregar mais valor ao negócio, não só liderando processos rituais, né, mas realmente fazendo com que o business tivesse valor adicionado. Uma credibilidade abalada sobre as entregas e pouca tomada de decisão. Então, isso tudo fez com que realmente a gente chegasse à conclusão, olha, a gente precisa mudar, mas a gente precisa saber para onde que a gente vai. Não é simplesmente, olha, vamos mudar e está tudo bem. Não. A gente queria, sim, construir um ciclo S&OP forte, que tivesse uma contribuição ativa dentro do resultado da companhia e que adicionasse valor. Então, nós elencamos objetivos práticos, de maneira bem simples. Mas o que a gente queria com esse ciclo S&OP? O que a gente queria, né? Já que a gente tinha processos rituais com um certo nível de maturidade, quais outras dimensões a gente precisaria estar trabalhando? Muitas dessas dimensões subjetivas, né? Dimensões que não são palpáveis e tangíveis, mas elas estão aí, né? Todo lado a gente está vendo isso está acontecendo. Então, a gente queria buscar, primeiro, pessoas com liderança. Então, liderança era algo fundamental para nós. Né? Perfil de liderança. Pessoas com atitude protagonista, que tivessem persuasão em seu discurso. O speech fosse um speech que convencesse a interface de que algo é melhor do que outra coisa. Né? E que tivesse posicionamento de liderança situacional. Acho que, de novo, eu quero reforçar que aqui a gente não está falando de cargo, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de perfil, a gente está falando de como essas pessoas enxergam e encaram todos os elos da cadeia de valor dentro da companhia. Mas, claro, que isso precisa de uma atuação muito colaborativa com os stakeholders. Né? Precisávamos ter, claro, uma proposta de valor, engajamento com os stakeholders, quer dizer, precisávamos ter áreas de interface, e aí eu estou falando das áreas industrial, comercial, enfim, financeiro. Precisávamos que tivéssemos todo mundo engajados nessa transformação. Né? Uma construção colaborativa, né? Quer dizer, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem pouco espaço, né, para pessoas e áreas que acham que estão sempre corretas, que estão sempre fazendo tudo da melhor maneira. Precisamos colaborar, ouvir mais ideias às vezes antagônicas, né? Duas ideias diferentes construindo e gerando uma ideia adicionada de consenso, e que realmente todos entendessem um novo posicionamento da área de planejamento. Não um planejamento passivo, aceitador, ou agregador de números e tocador de rituais, não. Um planejamento que tivesse realmente um posicionamento, e esse posicionamento olhando para o business. Qual que é o resultado na ponta final? Quando a gente fala em adicionar valor, a gente fala em maximizar resultado. Nós estamos falando em entregar um bom resultado para o acionista, de entregar um bom resultado para os nossos clientes e fornecedores, e que as nossas pessoas estejam contentes, trabalhando com um nível de trabalho adequado, felizes, contentes, com um clima organizacional excelente. É aqui que a gente queria deixar a nossa contribuição. Um posicionamento mais estratégico, menos operacional, quer dizer, rotinas operacionais do ciclo S&OP ou do próprio ciclo S&OI, elas são importantes, não tem a menor dúvida. Mas quais são, de fato, as atividades que agregam valor, aquelas atividades que transformam? É aí que a gente vai realmente extrair o melhor resultado. Uma conexão clara com o planejamento estratégico, quer dizer, quando a gente está falando do ciclo S&OP lá no horizonte de 12 a 18 meses, nós estamos falando de um curto, médio prazo, mas isso tem que estar conversando com o plano estratégico da companhia de 5 anos, uma área propositiva e muito, mas muito antenada toda a parte de tecnologia, processos e rituais. Então, o nosso objetivo era ter ferramentas de automação, data science, menos estatística e mais nuvem de dados, e uma simplificação e otimização de tudo que a gente fosse fazer, né?
Quer dizer, vamos fazer um tempo de reunião de S&OP 10 vezes menor, vamos ter menos pessoas, mas pessoas que, de fato, tomam decisão nessas reuniões. Então, vamos ter menos KPIs, mas KPIs que, de fato, entregue e demonstre o que está acontecendo na ponta e que não se preocupem em realizar as atividades funcionais. Eu acho que esse é um ponto bastante importante também, que, eventualmente, as pessoas que estão no ciclo S&OP, elas meio que se confundem com as funções, né? E a gente prezou para que isso não acontecesse, né? Quer dizer, a função logística é a função logística. Ela vai estar lá fazendo os processos de carregamento, transporte, entrega, etc., né? E nós, como planejamento, a nossa visão não era operar a logística, mas dar a direção para que ela fosse uma parte, um elo dessa cadeia para entregar um resultado interessante no final. Obviamente que essa transformação a gente fala que precisa ter um conceito, uma estratégia, né? Nada muito rebuscado, bastante simples, mas a gente elencou, junto com todo o time de planejamento, nesse momento a gente já tinha feito bastante transição, já tinha bastante gente nova aí conosco, mas a gente tinha aí um direcionamento muito claro, a gente queria fazer um back to basics, né? Voltar aí a uma simplicidade do fato do que é realmente o S&OP, que é uma conexão simples do que eu vou vender e aquilo que eu preciso produzir ao longo da minha cadeia de valor para atender o meu cliente. Uma busca, obviamente, de um ciclo efetivo, adicionando valor, com base em alguns pilares. E aí a gente elencou aqui, basicamente, 5 pilares interessantes para a gente poder fazer esse turnaround. Primeiro é a estrutura organizacional. Então, aportar liderança ao ambiente de planejamento, né? E aí, de novo, não se trata de cargos apenas, trata-se de comportamento, de perfil, né? Um plano integrado de supply e demand, quer dizer, os planos que estavam desacoplados, a gente precisaria realmente integrá-los, né? Enxergarmos de uma única plataforma, de forma a olharmos toda a cadeia end-to-end e tomarmos a melhor decisão para o negócio, que nem sempre vai passar por uma boa decisão para um dos elos das funções, mas que vai acabar entregando um bom resultado para o business, né? Segmentar o que a gente vai fazer, e isso é um ponto bastante importante, porque a maneira como, e a Citrosul como empresa global, você atender uma Europa, países da Europa, por exemplo, é completamente diferente de você atender um país no Sudeste Asiático. A maneira como eu chego lá, o lead time, o tempo, o transit time, os tempos, até as demandas de documentação, legislação são completamente diferentes, exigências de tipo de produto, né? Então tudo isso precisa ser observado, porque isso vai acabar gerando impactos ao longo da cadeia. Tem um outro fundamento bastante interessante que a gente trouxe, que é a resiliência do supply chain. E o que a gente está falando da resiliência do supply chain? Exatamente ter um tempo de resposta adequado com a orquestração dessa cadeia. E por que um tempo de resposta adequado? Um tempo de resposta adequado porque hoje, quer dizer, nós estamos na era da informação, onde as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, interesses e desinteresses acontecem de uma hora para a noite, do dia para a noite, então realmente a gente tinha a obrigação de entender todo esse contexto global e colocar isso dentro do nosso ciclo, para que ele fosse moderno, aderente a tudo aquilo que a gente precisava executar. Uma outra técnica que a gente trouxe, e essa técnica também para engajamento, que é uma técnica de perguntas de indução. O que são isso, né? É um roteiro, é um checklist com as principais perguntas que os protagonistas da área de planejamento, durante o processo do ciclo, precisam necessariamente fazer para as interfaces. E aqui é bastante interessante que muitas vezes, né, as perguntas são simples, às vezes até óbvias, mas é importante a gente perguntar. Isso gera comprometimento do outro, né, comprometimento do elo de valor com aquilo que a gente precisa entregar e garantir a entrega pelo todo. Mas mais importante do que o conceito e fundamento, a gente está falando que é extremamente relevante e importante a gente ter um propósito da área. A área ela precisa saber para que ela existe, o que ela vai fazer e como que ela vai entregar. Então, a gente fez aí, passamos aí vários momentos de discussão para poder entregar e elencar e escrever
o que era, qual que era o propósito da área de planejamento, para que ela existia. Feito isso, nós iniciamos a nossa jornada de transformação, uma jornada foi muito prazerosa, interessante, e a primeira coisa que a gente fez foi definir um roadmap de ações, né? Então, a primeira coisa era realmente definir uma nova estrutura organizacional, onde a gente realmente avaliasse os players, as pessoas, os atores que estavam ali naquela arena, se realmente o perfil era para aquela função ou para uma outra determinada função, claro que com muito respeito, mas nós fizemos essa transformação. A segregação de fóruns, né, quer dizer, o que a gente está falando de fórum de construção? São aqueles fóruns que o público é outro, é um público que vai ajudar a construir, vão trazer dados, vão compilar indicadores, vão gerar informação. E o que é um fórum de decisão, né, dentro dessa cadeia? Quais são os fóruns de decisão que a gente tinha? E aí, quando a gente está falando de fóruns de decisão, a gente precisaria ter um outro público. Então, é importante fazer esse processo de segmentação. A implementação do SNOI, quer dizer, a implementação do SNOI, ela foi crucial para nós, porque ela exatamente materializou, né, a realização, o cumprimento de ações para cumprir aquele plano que foi definido no SNOP. Foi definido, aprovado, né, pela alta liderança da companhia. Então, como que se cumpre isso? A gente utilizou a ferramenta do SNOI, tem outras ferramentas por aí. Nós aqui, a gente entendeu que o SNOI ele era suficiente para isso. A gente estabeleceu o que a gente chama aqui de regras de ouro, né, do ciclo, né, e são regras simples, mas exatamente a gente escreveu, né, quem que é o público de cada fórum, o que precisa em termos de comportamento, o que a gente precisa em termos de SLA, como que a gente vai fazer conexão de um elo desse processo com o outro elo, como que eles se conversam, vai ser um pre-reading, vai ser uma reunião de briefing, vai ser só um dashboard de KPIs, vai ser um report. Né? A simplificação dos processos, e isso hoje é bastante notório, né? Quer dizer, cada vez mais as companhias procuram simplificar os seus processos, ficarmos leves, né? Temos um processo leve, ágil, que realmente interaja com todos os players aí dessa arena, que entregue o valor e que realmente não tenha tanto peso para nós. Então, a gente trabalhou forte em redução de tempo de reunião, simplificação de indicadores, e uma construção com as interfaces. Né? É muito importante ouvir o stakeholder, aquilo que ele pensa, né? Então, a gente compartilhou de maneira bastante intensa os planos de transformação, ouvimos sugestões e feedbacks, e isso acabou gerando engajamento. Obviamente, uma dos resultados de cada um desse elo que a gente teve, né? A gente teve mudanças nas alçadas de fórum, né, de discussão, discussões que eram concentradas fortemente no debate de como construir o melhor plano integrado para a companhia. Isso é bastante interessante, porque a gente para de olhar funcionalmente, né, o que é bom para uma área A, B, C ou D. Isso é bom para matéria-prima? É bom para matéria-prima, mas não é bom para a indústria. Então, como que a gente agrega valor e extrai algo de bom, né, para as duas funções? Isso é extremamente importante num ciclo SNOP. Se a gente não tem esse engajamento, a gente perde valor, a gente perde tempo com a discussão e a gente gasta energia de pessoas né, para algo que não vai adicionar nada, é uma mera formalidade. E esse não era o nosso objetivo, a gente queria realmente ter um software agregador. O SNOP também precisa, e acabou, né, ao longo todo esse processo, endereçando solução para problemas e dilemas interessantes, com recomendações intensas aí para o board de diretores, né, mais para decisões estratégicas da companhia, e o cumprimento de uma das regras de ouro, que é assim, né, mesmo com debates intensos entre os participantes, o propósito era o mesmo, o propósito era o único. A gente sabia que tudo que estava sendo feito era para o bem e para alcançar o objetivo único da companhia. E aí, ao longo dessa jornada, a gente foi colhendo aí feedbacks dos stakeholders, o que estava acontecendo, se estava bom, se estava ruim, se tinha que realinhar. Várias foram as vezes que a gente teve que realinhar a rota. Né? As perguntas de indução e segmentação, por exemplo, né? Várias vezes a gente se questionou, puxa, vamos escrever, não vamos deixar aqui,
né? Como que isso vai realmente virar uma rotina para todos os atores dessa jornada e dessa arena, né? Quer dizer, quando a gente falou em ter essa segmentação e ter o S&OP, de fato, como um output, né, como um suporte para tomar decisão do board da companhia, trazendo visibilidade, um pragmatismo das variáveis, uma voz unificada, né, quer dizer, quando você está falando que você tem, sei lá, 5, 6 áreas dos elos de cadeia de valor, mas que você tem uma voz única perante o board para tomar de decisão, isso tem muito valor. As decisões não são fáceis, mas elas são claras. O caminho fica muito mais claro, mais transparente. Obviamente, uma sumarização é necessária, né? Quer dizer, cada fórum tem o seu deck específico, mas decks sumarizados, simples, com poucos indicadores, mas indicadores potentes, de fato, que revelem o que está acontecendo dentro das entranhas do processo. E, obviamente, isso fez com que a gente tivesse um aumento na sofisticação do processo. Quando a gente olha, e de vez em quando eu ainda me pego olhando os decks que a gente tinha 5, 6 anos atrás, para os decks que nós temos hoje, fica muito claro, muito evidente o processo de sofisticação, né, de profissionalismo, de agregação de informações dentro dos indicadores. A resiliência do supply chain, o S&OP entrou, quer dizer, fortalecendo e ajudando muito, né? Quer dizer, um dos frutos que a gente colheu foi exatamente a pandemia, o durante, né? Nós ainda estamos vivendo aí um pós-pandemia, mas durante a pandemia, a Citrosuco ela foi capaz de manter as suas entregas nos 105 países sem nenhuma disrupção da cadeia de valor. Isso tem muito valor, teve valor para os nossos clientes, teve valor para todas as pessoas que a gente pôde levar energia, a gente pôde levar um produto saudável, porque a gente conseguiu manter a cadeia funcionando. E manter a cadeia funcionando, nós estamos falando de manter fábricas, colheita, navios, logística, transporte, armazenagem, faturamento, né, para 105 países do mundo. E o S&OP, assim como o S&OE, tiveram um papel fundamental, e aí eu diria que aqui o S&OE um papel fundamental, porque o acompanhamento semanal, né, a diligência desse monitoramento é extremamente relevante. Oportunidades para melhorar, sempre tem oportunidade para melhorar, mas foi fundamental durante dias difíceis que a gente teve dentro da cadeia de supply chain. Acho que um outro ponto importante é que a gente descobriu que o público que estava no S&OE não necessariamente era o público que deveria estar no S&OP. Dentro dessa construção dos fóruns e dentro dessa revisão de accountabilities, a gente acabou chegando a essa conclusão. E isso é importante e interessante, porque gera engajamento, gera empowerment para várias pessoas dentro dessa estruturação, e faz com que o clima fique mais leve, com que a gente realmente acabe entregando todos os nossos desafios de uma maneira mais simples. E uma das principais transformações que a gente teve foi, de fato, na estrutura organizacional. Foi uma mudança bastante intensa, e no final das contas a gente acabou aí, entre mudanças de pessoas, a gente renovou 64% do nosso time. Todas as mudanças, obviamente, realizadas com muito respeito, com muita tranquilidade, mas, muito importante, algo que foi encarado com muita seriedade, tanto por minha parte, como por parte do nosso RH, para fazer isso com tranquilidade, com suavidade, mas que, de fato, trouxesse que a gente fosse capaz de nos reorganizarmos e atrair pessoas que nos ajudassem a liderar esse processo. Então, a gente mudou completamente a estruturação organizacional da área, e isso acabou fazendo com que a gente tivesse outra postura junto aos nossos stakeholders, fortaleceu fortemente disciplina, gestão, velocidade, entrega e foco na solução dos problemas e, obviamente, um fortalecimento da capacidade de influência junto aos stakeholders, e que, de fato, é
é muito importante, né? Quando a gente fala do S&OP e da área de supply chain, realmente liderando toda a companhia para as suas entregas, é importante que ela tenha influência e persuasão. Não necessariamente existe uma função, um posicionamento hierárquico com as outras funções. Cada função tem a tua ideia, a tua maneira de gerir a tua própria função, e aí o que a gente tem é que realmente fazer a conexão disso e garantir com que a gente tenha todo mundo engajado com um propósito único. E depois de tudo isso, né, quer dizer, eu estou contando aqui de uma maneira breve uma história de 4 anos de jornada, né, quase 5 anos de jornada. Ou seja, uma transformação no ciclo S&OP, para ela ser bem sucedida, para ela entregar valor sustentável e ser efetiva, ela não é rápida. Ela pode até parecer que você pode e consegue implementar de uma maneira rápida, mas para você realmente ser eficiente, sustentável, ela precisa de tempo de dedicação, ela precisa de ser feita com suavidade, com inteligência, com respeito às interfaces e aos stakeholders. Então, realmente, ela demora um pouco de tempo, mas a gente conseguiu, obviamente, já mencionei, durante os 2 anos de pandemia, a gente conseguiu manter entregas, né? Tivemos muitas limitações de acesso à matéria-prima, enfim, e a gente conseguiu otimizar os nossos inventários de uma maneira extraordinária, de maneira que conseguimos aumentar as nossas vendas e reduzir os nossos estoques, né? Caminhando sempre por linhas muito tênues, mas com muita responsabilidade, né? Ao longo desse último ano, aí, já com toda essa estruturação em place, foi impressionante de ver como que realmente a gente conseguiu aí fazer algo nunca antes imaginado dentro dessa companhia. A gente crescemos as nossas vendas, reduzimos os nossos estoques, aumentamos giros de estoque, utilizamos tudo e qualquer tipo de produto, sem nenhuma disrupção nessa cadeia. Então, nós estamos falando de uma cadeia longa, de alcance global, e a gente conseguiu fazer isso sem deixar de desabastecer ninguém. Mas eu acho que mais importante do que isso é a mudança que tiveram para as pessoas que trabalham conosco, né? Claro que a gente conseguiu atrair líderes internamente do mercado, né? A gente fez uma mudança substancial, quer dizer, a gente saiu aí mais ou menos 8% de pessoas na área com perfil de liderança para 43%, um aumento de 35% no perfil de liderança dentro da área. Por que disso? Exatamente pela crença que o planejamento é uma área que precisa liderar. Mesmo que ela tenha capability técnico, ela precisa liderar outras interfaces, ela precisa liderar por influência, persuadir. Então, é fundamental que tenhamos perfil de liderança na área, né? A área de planejamento hoje, ela é fornecedora de talentos, então, quer dizer, dentro dessa conjuntura, a gente está conseguindo formar novos talentos, formar pipeline de sucessão, que é extremamente relevante para a companhia, né? Imagine você ter lá nas áreas industrial, logística, agrícola, pessoas que saíram da área de planejamento, que têm uma visão holística do business, né? Que sabem do impacto que a gente causa na ponta para o nosso cliente final, e ela lá cuidando de uma função, trabalhando numa atividade funcional, obviamente ela é completamente diferente, ela sabe por que ela está ali, ela sabe por que ela existe e o que ela impacta no final da linha, né? Uma mudança de percepção interna. Hoje nós temos aí uma área com credibilidade, com engajamento, tem suas oportunidades de evolução, assim como todas as outras da companhia, mas a percepção é outra. A percepção é outra, né? Hoje a gente consegue reter talentos, né? Os talentos hoje, as pessoas talentosas, elas demandam realmente que a gente tenha um ambiente, um clima organizacional, mas mais do que isso, que a gente tenha um ambiente de oportunidades, que a gente tenha reconhecimento, né, uma cultura de construção e transformação o tempo inteiro. Então, isso hoje a gente consegue ter na área, e a gente conseguiu construir um time extraordinário com entregas acima da média. Teve danças das cadeiras, sim, tivemos, de fato, muitas mudanças, mas todas essas mudanças, elas chegaram realmente para poder entregar aí um belo resultado. Bom, é isso, senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez, fico à disposição aí para perguntas, Rodilson, enfim, é um tempo limitado, mas eu acho que foi suficiente para a gente compartilhar um pouco dessa jornada.
Excelente, meu amigo, obrigado aí, excelente apresentação, foi bem bacana poder conhecer um pouquinho aí da história e implementação de S&OP aí da Citrosuco. Primeiramente, já vou até falar, deixei meu microfone ligado, atrapalhei um pouquinho sua apresentação, mas tudo bem. Eu gostaria até para falar bem rápido, né, até porque a gente não tem tempo agora de pergunta, mas eu gostaria até de, se pudesse responder rápido, o seguinte: a gente falou em muitas apresentações sobre cultura, sobre pessoas, só que muito pouco a gente se falou, acho que só a Vanessa que trouxe um pouco desse tema, falando de stakeholder, da importância da gente ter o apoio do pessoal lá de cima. Até o Ibirá do Boticário, ele falou que quando ele faz a reunião executiva, ele tem ali, se eu não me engano, ele falou 16 vice-presidentes mais o presidente que participa, ou seja, mostrando a importância dentro dessa hierarquia, você ter o apoio lá de cima para o S&OP acontecer. De forma bem rápida, como é que foi aí para vocês relacionado a ter o apoio, né, da alta direção no contexto de implementação, que a gente sabe que faz toda a diferença para um plano de implementação de S&OP? É uma bela pergunta, né? E esse, para mim, é o marco zero, né? Quer dizer, S&OP sem sponsorship, sem patrocínio da liderança e sem um objetivo claro, seja das vice-presidências, do presidente da companhia, a gente vai ter só papel. A gente vai só preencher papel e não vai agregar valor. Para nós aqui, na nossa experiência, desde o dia zero, desde o início dessa jornada, a gente teve a oportunidade de ter aí o patrocínio do nosso CEO, de toda a diretoria executiva. Todos estavam altamente engajados em construir algo diferente e que realmente entregasse valor para a companhia dentro daquilo que a gente tinha feito de objetivos e de proposta, né? Então, essa é uma parte muito importante para quem quer transformar o ciclo S&OP. Busque o patrocínio antes de qualquer coisa. Excelente. Claudemir, obrigado. Excelente apresentação. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de trazer esse tema tão importante, com a experiência aí tua, da Citrosuco, trazendo o tema agregando valor ao business. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um abraço, até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo agora, né? Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso painel final, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a luta pelo IBP, tá bom? Voltamos já já.